Bolsonaro precisa sair. Não há mais condições para que Bolsonaro continue sendo o presidente da República. Isso porque Bolsonaro claramente não está bem. Bolsonaro passa por vários problemas, está com vários problemas, e para o nosso bem e para o próprio bem dele, ele precisaria se afastar. Para o nosso bem, porque não há condições do país como o Brasil, a oitava economia do mundo, ficar sendo governada por alguém que emocionalmente não está bem, que está com muitos problemas emocionais, problemas psicológicos. E para ele, obviamente, porque é um fardo muito grande, é uma responsabilidade muito grande para alguém nas condições dele, Bolsonaro. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente atitudes de Bolsonaro mostram que ele não está bem. Talvez possamos até mesmo discutir aquele caso de intervenção que foi falado anteriormente, de interdição. Bolsonaro não está bem fisicamente, não está bem psicologicamente, e por isso ele não consegue mais exercer as suas atividades, exercer as suas funções como presidente da República. Recentemente, Bolsonaro foi confrontado por duas perguntas que o abalaram. O caso da SECOM, do chefe da SECOM, e também o caso que foi revelado pelo livro Tormenta, da Thaís Oyama, que vai sair, nós já compramos aqui no canal, no qual Fabrício Queiroz faltou ao depoimento porque Bolsonaro mandou ele faltar. Ele foi questionado, foi questionado duas vezes, né? Com essas perguntas em entrevistas coletivas que ele fez ali, entrevistas coletivas informais que ele realiza, e ele simplesmente virou as costas e foi embora, disse que a entrevista estava encerrada. E anteriormente Bolsonaro já havia feito essas atitudes de fugir, de encerrar a entrevista subitamente. E recentemente, novamente, ao ser perguntado, ao ser indagado pelo episódio da SECOM, Bolsonaro, ao invés de fugir, teve uma atitude um pouco mais corajosa, só que não aquela que nós esperávamos, que ele respondesse a pergunta que foi feita. Bolsonaro simplesmente atacou o jornalista que fez a pergunta da SECOM, falando assim: você está falando da tua mãe, né? Por que Bolsonaro agiu dessa forma? Bolsonaro mostra, agindo, atacando o jornalista, que ele está na defensiva. Bolsonaro está acuado, Bolsonaro está desesperado e principalmente Bolsonaro está desestabilizado. Ele não gosta de ser presidente, ele não quer ocupar mais aquela função, aquilo é um peso para ele e ele emocionalmente está totalmente abalado. Bolsonaro disse logo no ano passado, logo ali nos primeiros meses de governo, que ele acorda todas as noites chorando. No meio da madrugada, ele, Bolsonaro, presidente da República, acorda e começa a chorar. É claro que isso não é uma atitude de alguém que está bem emocionalmente, que é alguém que está bem psicologicamente. Então há sim um problema ali com o Bolsonaro. Mais tarde ele revelou que dorme com um revólver, com uma arma ao lado de sua cama. Para que Bolsonaro vai dormir com um revólver dentro do Palácio da Alvorada? O Palácio da Alvorada é, sem dúvida alguma, um dos locais mais bem protegidos do nosso país. Ninguém vai querer invadir para roubar o Palácio da Alvorada. A segurança ali é imensa, é enorme. Bolsonaro tem vários seguranças particulares. Aquele lugar tem vários seguranças que rodeiam, que fazem a ronda presidencial, que fazem a guarda presidencial. Então não há necessidade de Bolsonaro dormir com um revólver do seu lado. Porque aquele lugar não vai ser invadido, não vai ser atacado. Bolsonaro não corre riscos estando no Palácio da Alvorada. Ou no Palácio do Planalto. Mas ele dorme com aquele revólver ao lado para se sentir mais seguro. Ou seja, ele se sente inseguro. Ele se sente acuado com toda essa situação. E o próprio Bolsonaro revelou durante essa semana, em um encontro ali com refugiados venezuelanos, que é um peso muito grande ser presidente da República. Bolsonaro falou: não queira estar no meu lugar. Não é fácil ser presidente da República, é difícil. Não queira estar no meu lugar. Então ele já revelou o fardo, ele olha aquilo como sendo uma maldição. E ele está nessa maldição constantemente. Vai ficar pelos próximos 3 anos, pelos próximos 2 anos. 3 no caso, né, até o final de 2022. 2020, 2021, 2022. Pelos próximos 3 anos, Bolsonaro vai continuar como sendo presidente nessa situação que causa desconforto para ele, que ele não gosta de estar e que para ele é um peso. E se a situação já não fosse complicada, Bolsonaro tem se mostrado paranoico. O próprio livro da Thaís Oyama revela casos de paranoia do presidente. Bolsonaro é extremamente paranoico com os seus aliados. Ele acha que a qualquer momento alguém vai lá e vai puxar o tapete dele, vai traí-lo. Então ele acha que todo ministro, todos os seus aliados são potenciais traidores, são traidores em potenciais, incluindo a sua própria sombra. Bolsonaro arma joguinhos
armadilhas, arapucas para pegar os seus aliados em atos de traição. Então o que ele faz? Ele chama um ministro, ele chama um assessor e divulga uma informação só para esse assessor, só para esse ministro e espera para ver se essa informação vai cair na grande mídia. Porque se ela cair, Bolsonaro sabe quem vazou a informação. E ele tem essa paranoia com todos os ministros, inclusive com Sérgio Moro, defensor do Caixa 2. Moro não defendeu o Caixa 2 de Bolsonaro, Bolsonaro ficou raivoso e quis demitir Moro. Brincadeiras à parte, né, com o caso do Caixa 2, mas foi algo parecido. Sérgio Moro não saiu em defesa do Flávio Bolsonaro, do próprio presidente, no caso do COAF. Isso desagradou o Bolsonaro, que por meados de agosto do ano passado quis demitir Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e foi dissuadido da ideia pelo general Augusto Heleno, dizendo que se Moro fosse demitido, o governo de Bolsonaro teria acabado. Bolsonaro reviu a posição, não demitiu o Sérgio Moro, mas demitiu o general Santos Cruz, demitiu o Gustavo Bebiano, entre outras pessoas que ele achava que estavam traindo a sua confiança. E para piorar a situação, se paranoia para você é pouca, Bolsonaro, no livro de Thaís Oyama, foi revelado que ele toma água da torneira no Palácio da Alvorada porque ele tem medo de ser envenenado. Então, isso mesmo que você ouviu. Bolsonaro, ele toma água da torneira porque ele tem medo de ser envenenado. Uma pessoa com todas essas características, uma pessoa com todas essas ações, não está emocionalmente capaz de continuar exercendo as suas funções. Se Bolsonaro fosse o CEO de uma empresa, tivesse qualquer cargo dentro de uma empresa, ele seria afastado. Então, até queimou a luz. Então, ele precisa ser afastado também do cargo de presidente. Para o nosso bem e para o bem dele, Bolsonaro. E se tudo isso não fosse o suficiente, nós também temos o caso do Carluxo, o Carlos Bolsonaro. A relação de Carluxo e Bolsonaro é uma relação um pouco complicada. Carluxo foi forçado por Bolsonaro a disputar as eleições municipais dos anos 2000, no Rio de Janeiro, contra a sua mãe. Então, filho e mãe disputaram uma cadeira para a vereança do Rio de Janeiro, porque Bolsonaro não queria que a mãe de Carluxo continuasse usando o seu sobrenome. Então ele forçou uma candidatura de Carlos Bolsonaro para que o sobrenome Bolsonaro ficasse dentro da família, entre aspas, e isso estremeceu muito a relação entre os dois. E Bolsonaro teme que Carluxo cometa alguma besteira. Isso já foi falado pelo Julian Lemos, deputado federal do PSOL, e também pelo livro da Thaís Oyama. E Carluxo sabe disso e fica chantageando emocionalmente o presidente. Se as vontades de Carluxo não forem feitas, ele diz que vai sumir, vai fugir, vai sair para nunca mais voltar. E é claro que tudo isso abala emocionalmente o Bolsonaro fica muito entristecido e cede às pressões do Carluxo, cede às pressões do Carlos Bolsonaro. Foi o que ocorreu recentemente, agora no final do ano, quando o Carluxo saiu das redes sociais. Ele fez uma publicação utilizando o Twitter oficial de Bolsonaro, apoiando a prisão em segunda instância. Bolsonaro não queria emitir a sua opinião publicamente para não se desagradar com o STF. Carluxo fez isso, eles brigaram e ficaram 45 dias sem se falar. Bolsonaro ficou muito abalado com tudo isso e muito chateado, porque ele teme que Carluxo cometa suicídio. Carlos Bolsonaro toma remédios, segundo Thaís Oyama, toma remédios para controlar o seu humor e tudo isso causa uma certa preocupação no presidente da República e o Carluxo fica ali chantageando o Bolsonaro emocionalmente, dizendo que vai sair para nunca mais voltar. E é claro que tudo isso abala Bolsonaro e você poderia me dizer, mas tudo isso está no livro da Thaís Oyama, é tudo fofoca? Mais ou menos, porque o próprio Bolsonaro disse algumas vezes que essa parte dele dormir com a arma do lado, ele falou. A parte de acordar chorando, ele também falou. E ele disse para os venezuelanos que é um fardo para ser presidente, não queira estar no meu lugar. E o próprio Carlos Bolsonaro revelou a paranoia logo depois que o Bolsonaro foi eleito ao dizer que aliados querem matar o pai. Então, se Carlos Bolsonaro disse isso, possivelmente ele já havia comentado alguma coisa com o presidente da República. Então essa paranoia de Bolsonaro é real, pelas informações que foram trazidas pela Thaís Oyama e por todas as informações que foram dadas por Bolsonaro, por Carluxo e por alguns aliados do presidente. Então nessas condições não há mais como Bolsonaro continuar como presidente da República. Ele precisa sair imediatamente, seja na renúncia
ou ele mesmo sendo afastado e interditado, porque emocionalmente Bolsonaro está muito abalado e não há condições dele continuar. Não acho que ele vai sofrer processo de impeachment, não estou aqui para fomentar um pedido de impeachment contra Bolsonaro, porque isso não vai ocorrer. Com 30% de aprovação, dificilmente vai ocorrer um processo de impeachment, e não há também, nós temos que lembrar que o impeachment é um processo jurídico, mas também político. Então não há um fator que possa provocar uma pressão da população para que haja o impeachment de Bolsonaro. Mas nós temos fatores sim que podem solicitar uma interdição de Bolsonaro para o bem dele, como eu falei também, e para o nosso bem, porque Bolsonaro não está bem. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, deixe seu like porque isso fortalece demais a nossa comunidade de reflexão e também me siga no Twitter, é @profleoficial.